Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal Marlise Crochê. E para quem não me conhece, está chegando aqui agora, muito prazer e seja muito bem-vindo. Sou a Marlise e eu tenho o canal do YouTube Marlise Crochê e tenho também, na cidade de Caxias do Sul, o ateliê Marlise Crochê. Então, é um prazer ter você aqui. Não esqueçam de deixar o joinha, se inscrever, acionar o sininho em todos, que daí toda vez que eu colocar um videozinho aí, o YouTube, ó, direto te avisa. E compartilhe, passe esse vídeo pro pessoal aí que você sabe que gosta dessas coisas assim, de crochê, panos de prato, diquinhas. É muito, muito bom. E esse canal com certeza cresce com vocês e para vocês. Então, hoje o que eu trago de assunto? Hoje eu trouxe umas diquinhas, Erros da crocheteira. Seja iniciante, seja aquela crocheteira que já tem um pouquinho mais de experiência, não faz mal. Quando vê, a gente tá caindo nesses errinhos. E isso, claro, que atrapalham, a qualidade do nosso trabalho. Então, a gente sempre tem que procurar fazer uma coisa boa, ter um trabalho legal, ter um capricho legal. E às vezes tem certos detalhezinhos assim que eu acho que foge da gente, né? Sei lá, foge. Às vezes uma coisa que eu não consigo fazer. Ué, por que eu não consigo fazer que essa peça fique exatamente ali na videoaula? Nossa, peguei o barbante que ela disse, peguei a agulha que ela disse, estou fazendo as carreiras direitinho, o número de pontos direitinho e ponto alto. Por que não dá certo? Por que dá diferente? Então, hoje, com essas diquinhas que eu vou dar, digamos assim, esses erros que eu vou mostrar e as diquinhas que eu vou passar para vocês de como resolver esses problemas, vocês vão ver que muita coisa assim a gente não se dá conta mesmo. E depois no finalzinho aí, para quem ficar, tem o bônus aí, Sempre a gente coloca uma coisinha a mais, um bônus aí, uma diquinha super esperta, alguma coisa assim bem bacana. Então vamos lá. Qual é o primeiro erro da crocheteira? Mas como eu disse, seja iniciante, já tenha um pouco de experiência, não faz mal. Coisas assim, às vezes até costumes que a gente traz, Me conte aí nos comentários, coloca aí nos comentários se você tem assim algum vício do crochê, alguma mania, alguma coisa assim. É bem interessante da gente ver isso aí junto, Então vamos lá. O primeiro errinho, da crocheteira. Eu anotei tudo aqui, eu vou ler aqui porque de cabeça não ia dar certo, A gente tem que colocar os pontinhos aqui para saber o que vai tratar. Então, o primeiro erro da crocheteira. Ponto torto por causa da tensão. Como assim ponto torto por causa da tensão? Em primeiro lugar, o que é a tensão do ponto? A tensão do ponto é aquele ponto que você faz com suavidade. Você não faz ele nem muito apertado, nem muito frouxo. Na hora de ir soltando ali os pontos, você solta a linha com uma certa, como é que eu vou dizer assim, uma certa medida, que você não tá apertando demais, não tá segurando demais aquele barbante que eu tenho que fazer. Presta atenção assim, ó. Quando você faz o ponto ali, se quando você vai puxar a linha com a agulha, você não tá assim puxando, tem que fazer força que chega a doer o pulso aí, ou faz 2, 3 carreiras, quando vê tá cansado, com o braço cansado, com a mão cansada. É porque você tá fazendo o ponto muito apertado, você tá segurando demais o barbante na mão, não deixa ele solto. E também não pode soltar ele demais, aquele ponto assim que parece que não tem ninguém segurando. Não, ele precisa ter uma tensão, me fugiu a palavra, uma tensão certa.
Então, o que é que acontece às vezes? A pessoa não tem muita prática, ela às vezes segura o ponto, o barbante, né? Às vezes solta demais, então vai ficando aquele ponto um pouco aberto, um pouco fechado, um pouco aberto, um pouco fechado. Então, é isso que você tem que ver. E, mas eu sou iniciante, não consigo manter o meu ponto. Então, antes de você fazer uma peça, seja um tapete, seja um trilho, um guardanapinho, qualquer coisa, antes disso, faça quadradinhos, desmancha, faz de novo, desmancha, não faz uma peça inteira, porque daí você vai treinando, porque o crochê é treino, gente, é muito treino. Não adianta você saber de tudo, toda a teoria e não conseguir na prática você ter aquela harmonização no ponto. Então faço isso, ó, faz um quadradinho, desmancha, faz de novo, desmancha, vai vendo se você, eu tô apertando demais, então eu vou afrouxar um pouquinho ele, e assim com a prática você vai fazendo e vai mantendo aquele ponto ali bem firmezinho e parelhinho, e você vai ter uma peça muito bonita. Mas para isso, não pode ter pressa, tem que ter paciência e capricho. Você chega lá. Segundo errinho, trocar de fio sem esconder corretamente. Então, trocar de fio sem esconder corretamente. Então, se você, por exemplo, está fazendo o tapete ali, de repente está no final o barbante, acabou, você tem que pegar outro cone. Então, você dá um nó de qualquer jeito ali, vai embora e faz, e seja o ponto do tapete que for, ali aonde você está no tapete, não interessa, vai embora. É a linha da mesma cor mesmo. Não. Então, assim, primeiro lugar, existe, na internet tem bastante pessoas ensinando assim, como fazer o pontinho invisível, como fazer a emenda perfeita, o pontinho invisível não, a emenda invisível, a emenda perfeita, enfim, coloque ali e veja qual o nozinho que vai se adaptar melhor com você, qual é que você vai conseguir, que vai ficar menorzinho, que vai ficar perfeito. Então, assim, não existe regra, esse é o melhor. Não, você vai ver qual que se adapta melhor com você. Então, você está fazendo ali o tapete, onde você tem pontos baixos ou você tem pontos altos, aí de repente umas correntinhas, mais uns pontos altos, mais uma correntinha. Fez ali, acabou. Fiz o meu nozinho ali. Outra coisa, fez o nozinho, pega, puxa com bastante força para ver que ele não vai desenosar. Pegue a tesoura e corte assim bem rente ao nozinho. Então, corta aqueles 2 fiapinhos bem rente, que fique só o nozinho e dá seguimento para o teu crochê. Se por acaso você terminou ali uns pontos altos e aquele nozinho vai ficar bem na segunda ou terceira correntinha que você fizer, na correntinha sempre aparece. Então, é sempre bom colocar ali onde é ponto alto sobre ponto alto ou ponto baixo sobre ponto baixo, onde ele fica mais fechadinho. Então, o que eu faço? Quando acontece isso, eu desmancho até ali que eu sei que vai faltar uns 3 ou 4 pontos altos ou uns 3 ou 4 pontos baixos ali. Eu corto o fio de novo, faço nova emenda, corto rentezinho ali e começo de novo. Aí, se esse nozinho ali ficou num ponto alto que eu estou fazendo ou num ponto baixo ali, 1 ou 2 antes de umas correntinhas, tá perfeito, porque se o nozinho ficar nesses pontos que são mais fechadinhos, não tem como aparecer. E daí ficou ali o nozinho nos pontos altos, tranquilo, sigo ali meu caminho, sigo o trabalho ali, faço as minhas correntinhas e vou embora. Então, isso é muito importante, esconder certinho o ponto ali, o nozinho, né, da emenda do teu barbante ou da tua linha, seja o que for. Isso serve para tudo, para linha, para barbante, para
malha, para qualquer coisa, certo? Segundo aqui, né? Agora vamos ao terceiro errinho. Usar tamanho de agulha errado. Ah, isso é muito importante. Primeira coisa, né? Se você usar uma agulha muito grande para a tua linha ou para o teu barbante, ou usar uma agulha muito fininha para o teu barbante ou para a tua linha, não vai dar certo. Vai ficar um trabalho desparelho, sim. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, comprei a linha ou o barbante, no rótulo eu vou olhar lá pro crochê qual é a agulha recomendada. Por exemplo, eu uso o barbante 6. Praticamente assim, eu vou dizer 98% dos meus trabalhos é o barbante 6. Na etiqueta ali no rótulo do barbante, indica então para usar a agulha 3,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu trabalho com aquela agulha que a fábrica está indicando, que é, no caso, a 3,5. Só que, aí, né? Só que, 3 pontinhos, não deu muito certo com a 3,5. Então, o que eu fiz? Eu experimentei a 4. Por quê? Se você tem um ponto muito apertadinho, você não pode usar a 3. Se você, a 3,5, vai para 4. Sempre não, como é que eu vou dizer? Digamos assim, a agulha recomendada é 13,5. Então, você não pode fugir, dependendo do que você vai fazer e a espessura do que você está usando, não pode fugir de meio acima ou meio abaixo. Então, se no rótulo recomenda 3,5, ou eu vou usar a 4 ou eu vou usar a 3. Então, eu fico nesses 2 pontos, acima e abaixo, não mais que isso. Para mim, o meu ponto exige que eu use a agulha 4, porque eu tenho o ponto assim levemente justo, não é apertadinho, é um ponto justo. Então, para o meu trabalho ficar legal, para o meu trabalho ficar dentro daquilo que eu gostaria de apresentar, que fica um ponto mais perfeito, que eu consigo ajustar o ponto, tudo, tem que ser a agulha 4. Então, você é que vai ver qual agulha que melhor desempenha, né, no teu trabalho, qual é o desempenho da agulha, né, que deixa o teu trabalho mais bonito, mais parelhinho, que você gosta, que daí fique com um caimento bom. Você pega o tapete ali, vira ele, estende ali e ele cai perfeitinho. Então, você tem que ver isso. E, de novo, como eu sempre falo, né, é tudo questão de prática, de treino. Então, eu vi, porque eu trabalhava muito só com linha, que eu fazia assim muito guardanapinho, eu fazia capa para batedeira, eu fazia para liquidificador, esse tipo de coisa assim para torradeira, mas eu gostava muito de usar a linha Anne, que é aquela linha um pouquinho mais grossinha de algodão, né? A linha Anne, a linha 500. Mas eu passei a usar, claro, isso muitos anos, né? Eu passei a usar o barbante, porque eu me encantei pela moda casa. Nossa senhora, quando eu descobri a moda casa aí, jogos de banheiro, passadeira, tapete, trilhos de mesa, eu amo fazer. Então, o meu trabalho aqui, 95% é tapetes, jogos de banheiro, trilhos, coisa, moda casa com o barbante 6. Então, eu me adaptei com a agulha 4. Então, eu vou usar em todos os meus trabalhos, que eu usar o barbante 6, eu vou usar a agulha 4. E você também, faça esse teste. Descubra para você qual é a melhor agulha ali, o tamanho da melhor agulha. Eu tenho certeza que juntando essas diquinhas aí que eu tô dando, depois você vê, assiste o vídeo novamente para pegar toda essa sequência. Então, é um conjunto de coisas, né? É um conjunto de coisas que vai deixar o teu trabalho perfeito, certo? Então, assim, ó, se você tiver
alguma dúvida, se você não entendeu bem alguma coisa, ou vê que alguma coisinha não tá dando certo no teu crochê, deixa ali nos comentários, me diz ali nos comentários qual é a tua dúvida, que daí eu vou juntando essas dúvidas, essas perguntas e trago aqui, porque a tua pergunta vai sanar a dúvida às vezes de muita gente, porque eu vejo por mim. Adoro assistir os vídeos enquanto eu tô fazendo meu crochêzinho ali, deixo rolar os vídeos. É incrível como dentro daquele vídeo que a pessoa dá uma diquinha, faz um comentáriozinho, pá, olha só, não tinha me dado conta disso. Oh, isso aqui vai ficar melhor mesmo, sabe? Então sempre tem alguma diquinha, sempre tem. A gente nunca aprende tudo. Tu pode ficar aí, ó, 50 anos fazendo crochê, ou seja o que for, você nunca vai aprender. Todo dia tu tá aprendendo uma coisinha nova. Se tu não tá aprendendo uma coisa nova, tu tá melhorando aquilo que tu já conhece. É muito bom. E vamos seguir aqui, né? Porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Então, vamos lá, ó. Já estamos aqui na... Usar o tamanho da agulha, tá? Agora aqui, ó, não contar os pontos corretamente. Um erro muito seguido, muito seguido. Não contar os pontos corretamente. Ah, eu tô fazendo um tapete lá. Ah, 15 ponto alto, 3 correntinha, 3 ponto alto, 15 ponto... E assim vai, e daí eu já vou carreira em cima de carreira, ou um pra cá, um pra lá. Não, não faça isso. Ó, o crochê bem feito é um crochê que exige muita atenção do começo ao fim. Às vezes ele não é difícil, mas ele exige atenção. Aquele crochê difícil, aquela coisa bem complicadinha, tudo bem, eu concordo. Precisa, sim, muita atenção. Mas às vezes tu vai fazer, por exemplo, um modelo, como é que eu vou dizer, aqueles vende-vende, o espiral, né? Esses modelinhos bem simples assim, é só seguir carreira ali, eu vou contando e vou fazer. Não, não faça isso. Eu já tenho aí quase 20 anos de crochê, por mais simples que seja o trabalho, eu faço uma carreira inteira, boto em cima de uma mesa, em primeiro lugar a gente bota em cima de uma mesa retinha, para ver se ele não tá ou repuxando ou embabando, né? Porque o teu ponto é o teu ponto, a tensão do teu ponto é uma, a tua agulha é outra. Aquela pessoa que tá te passando o vídeo ali, que tu tá acompanhando um passo a passo, ela tem... O fio dela vai ser um fio diferente do teu. Ele pode ser levemente mais grossinho ou levemente mais fininho. A agulha, às vezes, é a mesma, mas a tensão do ponto... Desculpa. Então, é isso que você tem que ver, né? Então, assim, ó. Você, então, não contando os pontos em cada carreira... Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo meu. Eu tô fazendo o trabalho ali. Eu faço a curva ali, porque a curva é sempre a mais complicadinha ali, né? Eu faço a curva, eu boto ele na mesa e vou contar se eu contei exatamente os pontos que eram para fazer naquela curva. Ah, tá certinho, tá parelhinho. Posso continuar assim. Sigo em frente ali na pontinha reta, faço aquela curva, outra curva do outro lado, boto na mesa, olho direitinho. Mas eu nunca paro de contar. Nunca paro de contar os pontos. Porque às vezes assim, tu tá distraída, porque distraída eu não diria, eu diria assim, a coisa já tá tão mecânica que às vezes tu não percebe, em vez de começar aqui no primeiro pontinho, sei lá por que eu pulei pro segundo. Em vez de pegar no primeiro ponto alto, não sei por que eu peguei no segundo, tava distraída, tava pensando aí no mundo da lua, né? E sigo em frente. Sigo em frente. Isso aqui é só repetir, não sei o quê. Aí uma vez aconteceu comigo. Eu já tava com o tapete praticamente pronto. Olhei ele assim, puxei, né? Olhei. Ué, tá esquisito isso aqui. O que aconteceu?
aconteceu aqui? Eu fui ver lá, eu acho que na terceira ou na quarta carreira, a primeira ali, eu tinha errado um pontinho. E como eu não contei e não cuidei, eu fui seguindo aquilo, praticamente terminei. E na hora de olhar o desenho, estava errado. Ele tinha ficado torto, porque eu tinha começado tudo um depois, um depois, um depois. Então, olha, eu sei o que eu tô dizendo. Eu senti na carne, eu tava com pressa, eu queria terminar logo aquele tapete e perdi assim 2, 3 horas só por não ter cuidado, não ter parado carreira por carreira e visto se estava fazendo direitinho, se eu estava seguindo o desenho direitinho. Não, tive que desmanchar todo ele, tanto que eu larguei ali e saí. Digo, não vou conseguir mexer nisso aqui agora. Eu tava cansada, eu tava ansiosa para terminar. Outro erro. Outro erro. Não faça crochê sob pressão. Não faça. Uma hora ou outra ali, eu vou trabalhar um pouquinho mais aqui porque eu preciso terminar esse tapete ou esse jogo. Não mais que isso. Agora, aquela pressão, aquela ansiedade de terminar, não faz isso porque não dá certo. Então, essa é a outra diquinha, né? Cada carreira, cada volta, coloca na mesa para ver se ele não tá ficando muito frouxo ou não tá ficando muito apertado aquele trabalho, né, de embabadar, de ficar a canoa de apertado ou ficar todo embabadado porque tem ponto demais. Então, faça isso que vale a pena. Tu perde ali o quê? 10, 15 segundos contando ali, pelo amor de Deus, vale a pena. Porque depois ter que desmanchar tudo e recomeçar, aí a gente aprende, sabe? Daí quando eu tive que recomeçar, aí o que eu fiz? Aí cada carreirinha eu olhava, eu contava, lindinha. Me conta aí nos comentários se já aconteceu com você, de estar na pressa ou achar que tudo vai dar certo, chegou no final da peça, tudo errado, tudo torto e teve que desmanchar. Me conta aí que eu vou gostar de ouvir a tua história. Vamos pro último, mas não mais importante, defeitinho ou erro do crochê. Olha aí, ó. Fazer correntinhas iniciais muito apertadas ou frouxas demais. Então, eu vou começar um tapete, em vez de começar com os quadradinhos da vovó e tal, eu vou começar com uma correntinha. Aí eu faço aquela correntinha tão apertada que quando eu botar os pontos altos em cima dela para preencher, para fechar, aquilo fica assim, ó. Fica ou não fica? Aí fica aqui, aquilo apertado aqui no meio, que é as correntinhas principais, né? O início do trabalho. E os pontos altos, ó, desse jeito aí. Fica ou não fica? Então, o que você tem que fazer? Ou ao contrário, ou fica tão frouxo, né? As primeiras correntinhas tão frouxas que elas ficam, além daqueles buracos no meio, o trabalho vai começar assim. Não tem jeito. Uma coisa que você tem que observar. Deixa eu ver como é que eu vou dizer assim. É uma coisa muito importante mesmo. Se você vai começar o trabalho, você tem que ter a certeza de que tu tá fazendo uma coisa parelha. E para te ter noção do que é parelho, é o seguinte, ó, escuta bem, é uma diquinha bem importante que eu fui descobrir com a prática. O que acontece? Eu fiz aquela correntinha inicial, certo? Aí eu vou começar com os pontos altos, mas eu tenho, por exemplo, se eu vou fazer uma flor ou algum trabalho, né, dentro desse crochê, um tapete com flores, uma coisa assim, onde eu tenho 5, 6 carreiras de ponto alto, mais 3, 4 de ponto baixo, de correntinha, mais 2, 3 de ponto alto e mais uma de ponto baixo, de correntinha, sabe que fica aquelas falhados que você vai fazer o desenhinho. O que tu tem que observar? A correntinha, se eu fizer 10 correntinhas,
ela vai ter um tamanho. Se eu fizer 10 pontos altos, ele vai ter, às vezes, questão de meio centímetro no final da carreirinha, mas ele tem diferença. O ponto alto, ele ocupa mais espaço do que a correntinha. A correntinha fica mais, o espaço dela fica mais estreitinha. Digamos que tu vai fazer 3 correntinhas entre 2 pontos altos. Ela fica uma distância assim. Agora coloca 3 pontos altos dentro dessa correntinha para ver o que acontece. Fica a correntinha aqui e lá em cima o ponto alto ele é levemente maior. Então o que eu faço se eu tenho que fazer uma flor ou se eu tenho que fazer algum trabalho assim? Quando eu estou fazendo o ponto alto, eu ajusto um pouco mais o meu ponto alto. Quando eu vou fazer a parte das correntinhas, eu aflocho um pouco mais as correntinhas. Volto a fazer os pontos altos, então isso tu já tem que ter um pouquinho mais de atenção. Tu tem que prestar muita atenção no que tu tá fazendo. Fez os pontos altos, usa um pouquinho mais de pressão, mas muito pouco, levemente, mais justinho só, eu diria. E quando você vai fazer as correntinhas ali, faz elas mais frouxinhas. Você vai ver que fica um trabalho parelhinho. Não fica aquele puxa para cá, puxa para lá e pra... Faz isso, faz isso. Ó, essa diquinha aqui é de ouro. E que eu fui aprender, eu não entendia por que os meus trabalhos ficavam meio, sabe? Aí eu, sei lá por que, como, acho que de tanto fazer, percebi isso. Então faça isso, só que assim é uma coisa sutil, tá? Não é um apertado nem um flochão, é uma coisa sutil, como se tu estivesse tentando emparelhar ali a distância dos pontos. Isso é muito, muito bom. Então o que nós estamos aqui? Eu falo tanto que eu esqueço, sabe? Eu perco o fio da meada porque é tanta coisa na minha cabeça, eu quero dizer tanta coisa que eu perco o fio da meada, bem que eu anotei. Então, fazer correntinhas... Ah, tá! Olha só, isso não é coisa de gente maluca. Fazer correntinhas iniciais muito apertadas ou muito frouxas. Tá, voltando às correntinhas iniciais ali. Então, você vai fazer assim. Digamos, eu faço o trabalho com a agulha número 4. Então, ou eu vou fazer essas correntinhas iniciais bem frouxinhas, mas bem frouxinhas mesmo, porque eu sei que eu vou botar pontos altos em cima dela, não esgaçadas, frouxinhas. Eu vou usar a agulha 4 fazendo correntinhas iniciais com a agulha, com o ponto mais frouxinho. Ah, mas eu não quero me perder nesse de ponto apertadinho, nesse ponto mais frouxinho, tá? O que eu faço? Eu pego a agulha 4,5 ou até a 5, dependendo do que eu vou fazer. Então, aquelas correntinhas iniciais eu faço ou com a 4,5 ou com a 5. Aí, quando eu vou subir e começar a fazer as carreiras, eu volto para minha agulha 4. Não tem problema, fica parelhinho, fica parelhinho. Então, é isso, ou faz ela mais frouxinha, ou você pega um meio número a mais ou um número a mais, dependendo aí você conhecendo o teu trabalho ali, a tensão do teu ponto. Então, olha, e dá certo, e fica muito bom, fica um trabalho muito bonito, porque eu acho assim, os acabamentos, esses pequenos detalhes é que vão dar valor para a tua peça, não preço. Preço qualquer um coloca, preço, tudo tem preço, mas valor do capricho, valor do bem feito. E você não pode ter medo de fazer o teu preço, de cobrar o que é justo para ti e para cliente. Mas isso é um assunto de outro vídeo. Vamos continuar aqui. Então, essa foi a última diquinha, não menos importante, inclusive com bastante importância. E o bônus? Qual será a dica bônus agora? Vamos ver? A dica bônus. Fez o teu trabalhinho,
terminou o teu trabalhinho, não sai tirando foto e já botando na internet, e jogando no chão, e jogando no banheiro, e em cima de uma pia, de uma mesa, jogando, olha que lindo, terminei hoje, não sei o quê. Ai, porque eu queria mostrar para vocês, não sei o quê, não sei o quê. Não, porque como é que vai estar a tua peça? Pensa, tu ficou horas e horas manuseando aquele troço lá, né? Aquele troço que a gente chama de tapete, de trilho, de... Enfim, ele tá todo assim, gente. Ele tá assim, ele tá assim, ele tá todo esbudegado. Tá ou não tá, né? Então, ó, uma diquinha. Terminou o teu trabalho, vira ele, esconde todos os fiozinhos, faz o arremate bonitinho. Não esqueça, pinguinho de cola em cada arremate, isso é garantia. Um pinguinho de cola, tá. Deixei secar ali uns 10, 15 minutinhos, vou lá, corto todos os fiozinhos, tá perfeito. Aí o que eu faço? Eu levo para uma mesa que eu tenho num cantinho lá, estendo tapetinho, dou ali as puxadinhas, estico, vejo se ele tá bem ovalado, né? Puxo aqui, puxo ali e vou estendendo, estendo lateralmente, estendo no comprimento também, puxo as pontinhas, se é alguma coisa quadradinha ou alguma coisa retangular, eu forço bem as 4 pontinhas, depois puxo cada biquinho, abro ele, às vezes tu faz um picô, um biquinho, ele fica enroladinho, você vai lá, abre ele, então tenha um capricho, às vezes eu gasto até 15, 20 minutos em cada peça, estendendo, abrindo, tá? Eu faço isso no avesso, eu ponho o trabalho no avesso, em cima da mesa. Botei no avesso. Tudo esticadinho, tudo bem perfeitinho, o que eu faço? Eu pego um borrifador com um pouquinho de água, um pouquinho de álcool e um pouquinho de uma essência, um perfumezinho, um amaciante e chacoalho bem ali. Mas é assim uma coisa sutil para ficar aquele cheirinho bom. Aí eu vou borrifar toda a minha peça, deixar ela úmida. Aí eu venho com a mão, bato em cima de tudo ali, né? Porque já tá tudo ajeitadinho. Bato ali para ficar bem lisinho, bem firmezinho e vou em cada biquinho novamente ajeitar eles de novo. Pressiono ali para ver. Olha, tá perfeitinho. O ovalado tá bem ovalado, né? O redondo tá bem redondinho. O quadrado estão com as 4 pontinhas. O quadrado ou retangular estão com as 4 pontinhas bem parelhinhas ali e deixo lá no mínimo 2 dias. No mínimo 2 dias. Deixei ele lá descansando, deixei ele lá perfeitinho. Aí sim eu vou pegar ele e vou tirar fotos, vou mostrar, vou fazer as minhas propagandas, porque eu estou com um tapete perfeito, eu estou com uma peça lisinha, perfeita, arrumadinha, capricho. E depois, quando você vai vender, você diz isso para tua cliente também. Ó, tu pode lavar essa peça, botar de molho, quiser botar até na máquina, ela aguenta, mas a gente não recomenda muito, né? Melhor deixar de molho ali e dar umas esfregadinhas, assim, só umas, né? Não deixar sujar, não deixar encardir, que daí você só deixando de molho e depois só fazendo assim, já tá perfeito. Vai ter que ter o cuidado que a gente teve na hora de entregar a peça. Então, eu sempre digo, tá aí, muitas se interessam, me perguntam, eu explico, eu mostro como é que não é. Pois olha, tu tem uma peça para a vida inteira. Então, espero que vocês tenham gostado dos errinhos, das diquinhas de como consertar os errinhos e dessa dica bônus aí, essas 2 últimas aí, eu tenho certeza que foram muito importantes. Então, o vídeo aí, eu não quero que fique muito longo, ó, não queria que ficasse muito longo, já 35 minutos. Eu tenho que aprender a falar menos para ficar mais curtinho
os meus vídeos. Mas então tá. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado aí por todos que se inscreveram, para você que está se inscrevendo, não esqueça, deixa o joinha, compartilhe, deixe um comentário, isso é muito importante para a gente. Faz com que o YouTube veja que é importante, que você gosta, que você interage com esse canal. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Tenham um ótimo dia, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!